Fala Gabira, aqui Adriano Gabiru. Pessoal, hoje eu quero começar esse vídeo de uma forma diferente, saudando a cada um de vocês com a paz do Senhor. Eu quero saudar a cada irmão, a cada irmã com a paz do Senhor. Hoje eu estou acompanhado aqui da minha Bíblia para gravar esse vídeo. E eu acho que mesmo que o vídeo acabe ficando longo, aqueles que estiverem interessados na verdade vão acabar olhando ele até o final. Este vídeo eu estou gravando porque um irmão, grande conhecido meu, grande amigo meu, inclusive, de coração, ele me fez uma pergunta que este questionário eu acabei respondendo para ele, no fim ele saiu e acabou não continuando o diálogo comigo, como se fosse apenas um questionário ao qual eu deveria responder. A pergunta que ele fez foi o seguinte: você orou ao Senhor e ele mostrou que o Lula era o melhor para o país? Ou tu simplesmente fez da tua própria vontade? Aí quando eu comecei a responder para ele, ele me disse assim: não me enrola. Não me tonteia, ele respondeu. Não me tonteia. Me responde. E eu respondi para ele: eu orei. Eu orei muito pelo Brasil. Eu me converti em 1994 e de lá para cá eu tenho orado pelo Brasil todos os anos da minha vida, para que o Brasil seja um país onde nós possamos viver, que nós possamos, as nossas vidas estejam diante do Senhor e que nós possamos ser servos do Senhor baseados na verdade. Eu orei em 2016, quando a Dilma estava lá para ser impeachmentada em 2016. E eu orava a Deus para que a Dilma não fosse impeachmentada, mas que todavia, a minha oração sempre foi que todavia fosse feita a vontade do Senhor. E a Dilma foi impeachmentada. E aí eu comecei a orar ao Senhor para que trouxesse a verdade, nem para que a Dilma fosse inocente, mas que viesse a reinar a verdade, se a Dilma era culpada ou inocente. E comecei a orar nesta linha de raciocínio. E aí aconteceu que a Dilma sofreu um processo de impeachment devido às pedaladas fiscais, e as pedaladas fiscais nem haviam sido julgadas ainda. E eles votaram o impeachment da Dilma. Acontece que a Dilma foi impeachmentada sem ter um julgamento. Após, se eu não me engano, 2 dias ou 2 semanas depois do dia que a Dilma foi impeachmentada, aí os governos, na época do PT, começaram a querer entrar com pedido de impeachment para todo governador que tivesse feito pedaladas fiscais. E aí, se eu não me engano, foram 2 dias. 2 dias depois que a Dilma foi impeachmentada, aí mudaram a lei. E pedaladas fiscais passaram a não serem mais considerados crimes de responsabilidade. Ou seja, a Dilma foi votada o impeachment e 2 dias depois, o crime ao qual diziam que ela era responsável, que era o crime de responsabilidade fiscal por pedaladas fiscais, deixou de ser crime. E a Dilma foi impeachmentada. Só que passou-se o tempo e correu ainda o processo da Dilma. E lá na frente veio à tona que a Dilma era inocente do processo de pedaladas fiscais, que não havia responsabilidade na Dilma sobre isso. Então, sim, eu sempre orei. Eu sempre orei desde que eu me converti para que o Brasil, pelo Brasil. E aconteceu que eu também orei pelo Luiz Inácio Lula da Silva. E eu não orava para que o Lula não fosse preso. Eu sempre orei para que reinasse a verdade. E aconteceu o quê? Logo após o golpe dado na Dilma, aí entraram com processos porque não estava finalizado o golpe. Era necessário também prender o Lula, que na época era o maior adversário político do então agora presidente Jair Bolsonaro. Lula era o maior adversário político, inclusive estava à frente das pesquisas, então era necessário que se prendesse o Lula. E eu não orei para que não prendessem o Lula, eu orava para que viesse à tona a verdade, porque nós cristãos, nós temos que pensar que mentira não é crime, mentir não é crime, mas nós cristãos nós temos uma responsabilidade moral de zelar pela verdade, porque nós servimos a um Deus de verdade, nós servimos a verdade com V maiúsculo. Então pode não ser crime, mas é uma responsabilidade, um dever moral de todo cristão ser firmado na verdade. E não compactuar com a mentira, não compactuar ou espalhar fake news, que fake news é um novo nome que foi dado, um novo apelido que foi dado
para que fique mais bonito a palavra mentira, mas fake news é mentira. Então, se você ama, se você pratica a mentira, está lá em João 8,44, leia sobre isso, e você vai ver quem é o pai da mentira e o que faz aqueles que a praticam. Então, eu orei pelo Lula, para que o Lula, não que ele fosse inocentado ou não fosse preso, eu orava para que reinasse a verdade. Aconteceu que o Lula foi preso, se eu não me engano, por 1 ano e meio, e tirou ele assim da maior concorrência à presidência que tinha. E assim, Bolsonaro acabou sendo eleito. Mas eu continuei orando pelo Lula porque eu queria a verdade, porque em todo o processo, houve um processo que, inclusive depois, o juiz Sérgio Moro foi considerado, tanto ele quanto a vara de Curitiba foram considerados incompetentes. Incompetentes porque não eram não capazes de julgar, mas que todo o processo foi burlado e forjados provas. E que, inclusive, além de tirar o maior adversário político da eleição para a presidência, logo à frente, o juiz Sérgio Moro, após prender Lula, assumiu nada mais, nada menos que o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Ou seja, ficou claro que era uma troca de favores. Mas voltando, então eu orava para que o Lula pudesse vir a verdade. E daí eu me pergunto, você que se diz crente, alguma vez você orou pelo Lula? Sabe, quando o Lula estava lá dentro da cadeia, quando ele estava preso, quando faleceu a esposa do Lula, quando faleceu o irmão do Lula, quando faleceu um neto de 7 anos do Lula. Você alguma vez se comportou como cristão ou apenas como político, defendendo seus políticos, ou como partidário, ou em prol de um governo? Qual a vez na sua vida que você pensou assim, ó, hoje eu não gosto do Lula, mas hoje eu vou me ajoelhar e vou orar ao Senhor pelo Lula, para que lá dentro da cadeia ele seja visitado pelo Espírito Santo de Deus, para que lá dentro da cadeia alguém vá o visitar e falar sobre a palavra de Deus para ele, para que lá dentro da cadeia alguém vá e possa confortar o coração deste homem que perdeu a esposa, que perdeu o irmão e que perdeu o neto. Alguma vez você como cristão orou a Deus sobre Lula? Porque quando me fazem essa pergunta, você orou ao Senhor e ele mostrou que Lula era melhor para o país? Eu perguntei para esse irmão de volta. Depois que eu respondi para ele, eu perguntei para ele de volta. E tu? Tu orou ao Senhor quando era para votar no Bolsonaro em 2018? Ou tu fez só do teu próprio coração? Se tu orou ao Senhor e a resposta dele também era para ver se o Lula era melhor para o país, eu também perguntei para ele, tu orou a Deus e Deus mostrou que o Bolsonaro era o melhor para o país? Então tu acha que Deus te enganou? Porque o que o Bolsonaro fez de bom pelo nosso país? O que o Bolsonaro fez de bom pelo nosso país?